Vamos abrir as nossas Bíblias. Se encontra no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versículos 22 ao 33. Não está bem. Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, nessa noite, engrandecemos o teu nome. Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Pai, fala conosco através da tua palavra. Pai, que as nossas mentes, os nossos corações estejam voltados, Senhor, para a tua verdade, que é vida, que é luz. Pai, que haja em nossas vidas nessa noite transformação, renovo. Pai, em nome de Jesus, que haja liberdade no teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo venha conduzir, Senhor, esta palavra, em nome de Jesus Cristo, para a honra e louvor do teu nome. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluias. Tudo desde manhã está cooperando para essa palavra, então é porque o Senhor tem aprovado. Amém. Desde manhã, quando a Laís começou a ministrar, aqui os louvores, tudo tem direcionado para aquilo que o Senhor colocou em meu coração. No capítulo 14 de Mateus, Mateus ele inicia este capítulo relacionando com o relato da morte de João Batista. E este relato chega até Jesus através dos discípulos de João. E a Bíblia registra que quando Jesus ouve acerca da morte de João, Jesus entra no barco e se retira para um lugar deserto. Porém, Jesus foi seguido pela multidão que saía a pé desde as cidades. E a Bíblia ainda registra, seguindo o capítulo 14, que Jesus vê a multidão que o seguia e é movido de íntima compaixão em seu coração. Então Jesus, movido por essa compaixão, por tamanha misericórdia, Jesus cura os enfermos presentes naquela multidão. Meus amados, e por diversas vezes Jesus ele manifesta compaixão por Israel, não somente por Israel, mas por todos os homens. E fica claro isso nos evangelhos, quando Jesus manifesta cura, ressuscita mortos, demonstrando que Jesus se compadecia da dor e do sofrimento daquele povo, assim como continua se compadecendo da dor e do nosso sofrimento. A Bíblia diz que Jesus ele continua
sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus não muda. Jesus ele ainda continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua ressuscitando, agindo através do seu poder e da sua glória. Mateus ainda registra que, além de Jesus ter curado os enfermos, manifesto compaixão e misericórdia, Jesus também, como o irmão Euclides leu aqui nessa noite, Jesus alimentou aquela multidão, multiplicando 5 pães e 2 peixes, e após ele realizar essa multiplicação, após alimentar aqueles quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que eles entrassem no barco e atravessassem para o outro lado, a Betsaida, enquanto Jesus despedia ali a multidão. E os discípulos fazendo isso, Jesus fica só e sobe ao monte para orar. E continua aqui no capítulo 14 a descrição, o relato destes fatos, em que perto da 4ª vigília da noite, isso é por volta de 3 horas, entre 3 e 6 horas da manhã, os discípulos já cansados de remar, de lutarem contra as ondas, contra o vento, que era contrário, Jesus resolve se aproximar deles andando por cima das águas. E a princípio, nós lemos aqui nessa noite que quando os discípulos veem Jesus, eles ficam assustados e começam a gritar, é um fantasma. Gritaram então com medo os discípulos. E não causa surpresa a reação dos discípulos ao se assustarem, ao verem Jesus vindo sobre as águas. No nosso conhecimento humano, na limitação do nosso intelecto, do nosso racional, sabemos que a nós, aos seres humanos, é impossível andar sobre as águas. Não precisa nem chegar à fase adulta para entender que se você cair dentro de uma água e não souber nadar, você afunda. O destino daquele que não sabe nadar dentro de uma água é o fundo. Então, era impossível vir um ser humano ao encontro dos discípulos andando por sobre as águas, por isso que eles gritam de tanto medo e consideram que Jesus fosse um fantasma. E Jesus não os repreende, chama a atenção aqui que Jesus não os repreendeu. Jesus apenas os acalmou, dizendo, olha, tem de bom ânimo, sou eu. Então, diante disso, precisamos considerar que os discípulos ainda estavam no processo do discipulado, do aprendizado acerca da pessoa de Cristo, acerca do poder e do senhorio de Cristo. Ainda não havia no coração dos discípulos a convicção, a fé inabalável, que no futuro os levaria à morte, a entregar a sua própria vida por amor à causa de Cristo. Eles ainda estavam aprendendo acerca da pessoa de Cristo. E como os discípulos alcançaram então essa fé inabalável, a ponto de eles entregarem as suas vidas, de serem mortos por causa do Evangelho, por causa da obra de Cristo. Nós vemos que durante os 3 anos que Jesus esteve aqui na terra, os discípulos andaram com Jesus. E andando com Jesus, eles ouviram a mensagem de Jesus. E ao ouvirem a mensagem de Jesus, eles praticaram aquilo que eles ouviram. Eles presenciaram milagres, eles realizaram milagres. E eles diuturnamente presenciaram em suas vidas, através de Jesus, a manifestação da glória e do poder de Deus, através da pessoa de Cristo. E após a morte de Cristo, foram capacitados pelo Espírito Santo a fazerem aquilo que Jesus também fazia. Os discípulos assim alcançaram essa fé inabalável, que aqui neste momento eles não tinham, a ponto de considerar que Jesus era um fantasma. E como nós alcançamos, assim como os discípulos, também essa fé? Como nós alcançamos a convicção de que somos filhos de Deus, de que somos amados do Pai, de que fomos perdoados, de que fomos justificados?
de que fomos adotados na família de Deus através de Jesus Cristo, de que não há mais condenação sobre nós, de que nós temos poder para vencer o pecado. E a ponto, assim como os discípulos fizeram, a ponto de entregar as nossas vidas pela causa de Cristo, de abrir mão de nós mesmos, porque Jesus diz que aquele que ganhar a sua vida neste mundo vai perder a vida eterna, mas aquele que perder a sua vida terrena tem a vida eterna. E como nós, então, alcançamos essa convicção, esta fé inabalável? Fazendo o que os discípulos fizeram. Não tem outra receita, a Bíblia nos orienta. O exemplo dos discípulos são claros para nós acerca de como alcançarmos essa fé inabalável. Mas Jesus não está aqui, não tem como eu andar face a face com Jesus como os discípulos andaram. Mas nós temos acesso direto a Jesus através da oração, através do Espírito Santo. Nós podemos depender de Deus através da oração. Nós também podemos conhecer a Deus e ouvir a sua palavra por meio da Bíblia Sagrada. Essas são as formas que nós alcançamos essa fé inabalável. Nós alcançamos essa fé servindo e praticando aquilo que aprendemos, assim como os discípulos serviram e praticaram. E congregando, fazendo parte do corpo de Cristo. Essas são as formas de nós alcançarmos essa fé inabalável. Romanos 10 vai dizer que de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se ainda nós não atingimos esta fé, pode estar faltando palavra na nossa vida. Se ainda não temos convicção do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, pode estar faltando comunhão com Deus, pode estar faltando oração, pode estar faltando leitura da palavra, meditação. Mas o desejo de Deus é que nós andemos no sobrenatural, que nós andemos pela fé. E aqui começa um ato de fé manifesto por um dos discípulos diante daquela circunstância inusitada. A Bíblia diz que assim que Jesus se apresenta aos discípulos, Pedro, com ousadia, com vontade de viver o sobrenatural que ele havia presenciado na multiplicação, como um ato de fé, Pedro responde a Jesus assim, versos 28 e 29. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Meus irmãos, nós vemos por esse versículo que somente a fé nos capacita a andar no sobrenatural do Senhor. Somente a fé nos dá acesso ao sobrenatural de Deus. Antes, Pedro, ele estava ali exausto, cansado, lutando com o vento contrário, lutando contra o açoite das ondas no barco, gritando com medo, pensando que Jesus era um fantasma. E agora, como em um ato de fé, Pedro decide andar no sobrenatural de Deus. E pela fé, Pedro é levado em uma posição superior a tudo aquilo, a todas aquelas circunstâncias que ele estava presenciando naquele mar, naquele lago. E Pedro então começa a andar por cima das águas no poder de Jesus. E quando andamos pela fé, nós trilhamos um caminho superior, um caminho excelente de poder, de milagre, um caminho de descanso, de dependência de Deus. Mas não é desconsiderar as circunstâncias. Pedro não desconsidera as circunstâncias que ele estava vivendo ali naquele momento. Não é desconsiderar as ondas, o vento contrário. Andar pela fé não é desconsiderar, ignorar, fazer vista grossa à dor, ao sofrimento, à perda, às aflições, à falta de recurso, às portas fechadas.
Tudo isso existe de fato. Jesus não prometeu para nós uma vida perfeita nessa terra. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e tudo isso faz parte da vida humana. Por causa do pecado nós fomos sujeitos a todos os tipos de males que surgiram na face da terra. Então não é ignorar tudo isso, mas é nos posicionarmos em um lugar superior a todas essas coisas. É nos posicionarmos em um lugar em que o poder de Deus é soberano, é supremo, em que não há nada impossível ao Senhor, em que as promessas de Deus são cumpridas a nosso respeito. É se posicionar em um lugar em que há o senhorio e o governo de Deus em nossas vidas. É estar, meus irmãos, acima de qualquer circunstância. Quando trilhamos um caminho de fé, nós estamos em uma posição superior a este mundo. O mundo pode estar no caos, mas nós estamos na paz. O mundo pode estar na doença, mas nós estamos gozando de perfeita saúde. O mundo pode estar na miséria, mas nos nossos lares há bonança. Nós estamos em um lugar superior, além de todas as circunstâncias terrenas. É andar como Pedro fez, andar sobre as águas. Talvez as circunstâncias não mudem por certo tempo, por certo momento. O exercício da fé, ele é mais forte nos momentos de adversidade. São nos momentos de adversidades que nós somos provados justamente a exercer a nossa fé, a trilharmos um caminho de fé. Talvez então as circunstâncias não mudem, o vento não pare de bater, as ondas, assim como ocorreu ali com Pedro naquele mar. Mas pela fé nós continuamos andando em direção a Jesus. Pela fé nós continuamos andando, olhando para Cristo, que tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas. Nós estamos andando pela fé em direção àquele que nos ama, que nos guarda, que nos abençoa, que nos perdoa, que nos sara, aquele que nos dá a vida. Isso é andar pela fé. É o que Paulo fazia. Filipenses capítulo 3, versículos 13 ao 14, Paulo escreve aos filipenses dizendo: irmão, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele sofreu diversas circunstâncias, naufrágio, foi preso por diversas vezes, perseguições, açoites, apedrejamentos. Mas mesmo vivendo tudo isso, Paulo ele andava, ele vivia pela fé. Hoje de manhã nós ouvimos que Paulo ele se considerava prisioneiro de Cristo, o que expressava uma vida de fé. Ele não era abalado, ele não se sentia entristecido por todas as adversidades que passava, pois Paulo trilhava o caminho da fé. Ele estava nessa posição que eu estou dizendo, nessa posição superior espiritual, que está acima de toda circunstância humana. Não importa, meus irmãos, então, o que está acontecendo ao nosso redor, não importa quais circunstâncias eu estou inserido, não importa quão grande é a oposição do inimigo, Jesus nos convida nessa noite a continuar andando por cima das águas. Jesus nos convida nessa noite a continuar olhando para Ele, confiando na sua promessa, no seu poder. E aqui ainda trago o apóstolo Paulo, como estou dizendo, acerca do exemplo da vida de Paulo, acerca de uma fé inabalável, de uma vida de fé, de exemplo, como exemplo de fé e de perseverança. Que Paulo, ele tinha tanta fé no Senhor Jesus Cristo, tanta fé no seu chamado, no propósito de vida que ele possuía, que ele recebeu pela graça de Jesus, que ele declara aqui aos Romanos, capítulo 8, 35 ao 39, que nada poderia o separar do amor de Cristo.
Nada, e ele vem dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Quem me impedirá de andar pela fé? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que estais em Cristo Jesus nosso Senhor. Para que exemplo maior de fé inabalável do que esse de Paulo? E nós devemos, meus irmãos, nos apegar à vida destes homens, ao exemplo destes homens e aplicar na nossa vida, para nós também alcançarmos essa fé inabalável, essa convicção que levou Paulo, que levou Pedro e os demais discípulos a abrirem mão da sua vida por causa de Cristo. É desejo de Deus que andemos pela fé, pois a fé, eu acho que eu já disse isso aqui, a fé é a única chave que dá acesso ao reino de Deus. O homem pode tentar todas as coisas para agradar ao Senhor. O homem pode tentar de todas as coisas para ser salvo, para ser abençoado. Mas uma única coisa é necessária: fé, pois ela é a chave que dá acesso ao reino de Deus. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aos Efésios, Paulo escreve: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, é dom de Deus. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Não foi isso que nós cantamos aqui nessa noite? Que nós vivemos pela fé e não pelas circunstâncias que nos rodeiam. 2 Coríntios 5:7. E ainda João complementa na sua carta, capítulo 5, versículo 4. João diz que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então vejam a importância da fé para a nossa vida espiritual, pois sem fé é impossível ter vida espiritual. Pois somente a fé nos dá acesso ao reino de Deus, à sua vontade, ao seu amor e à sua graça. E o que é a fé? Nós estamos aqui relatando o acontecido com Pedro aqui naquele mar, em que ele anda sobre as águas, que Pedro manifesta um ato de fé ao pedir a Jesus que andasse por sobre as águas, indo ao seu encontro. E então, o que é a fé? A fé é a resposta do homem ao amor, ao chamado, ao plano de Deus, revelado através de Jesus Cristo. É o meio pelo qual nós correspondemos o amor de Jesus. E a fé ela é expressa por meio de uma ação. Pois Tiago diz, lá em Tiago 2:26, que a fé sem uma ação, ela está morta. Ou seja, a fé sem obra, ela é morta. A fé sem ação não passa de um sentimento, de um estado da mente, que vai e vem, conforme vai e vem as nossas emoções, porque não há nada mais volátil no ser humano do que as emoções. No mesmo instante em que estamos felizes, podemos receber uma notícia e estarmos tristes. Justamente por quão influenciável é as nossas emoções pelo mundo exterior. Então a fé ela não pode ser comparada às nossas emoções. Por isso que a fé precisa ser expressa por uma ação, por uma obra, pois senão ela vai passar de apenas de um sentimento. Porque nós vemos na vida de muitas pessoas que aceitam a Cristo, que entregam a sua vida ao Senhor, mas logo essa pessoa abandona o Evangelho, desiste do reino de Deus, pois sua fé não foi formada, alicerçada em ações. Logo essa fé morre, pois não passou de mero sentimento. E Tiago dá exemplos de como a fé se expressa por meio de uma ação, por meio de um comportamento, trazendo a fé
ao mundo material de uma forma identificável por Deus e pelos homens. Aí Tiago aqui no capítulo 2, ele traz para nós dois exemplos de expressão de fé por meio de ação. Primeiro, ele relata o exemplo de Abraão, que foi justificado por Deus, que demonstrou a sua fé em Deus, entregando o seu filho ali sobre o altar, seu filho Isaque. E também ele traz o exemplo de Raabe, a meretriz, que quando Moisés envia os espias a Jericó, Raabe ali os esconde, os protege e os envia de volta por outra estrada. Então, Tiago aqui expressa que a fé, ela só existe, ela só tem vida quando ela é orientada por uma ação, por um ato concreto de fé que a expressa, que a revela. Pois se não existir obras, a fé é morta. Temos outro exemplo aqui, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, da mulher do fluxo de sangue. Marcos, capítulo 5, versículos 27 e 28, vai dizer que, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aqui nós temos a expressão material da fé. Esta mulher que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, a Bíblia revela que ela cria em seu coração que se ela tocasse nas vestes de Jesus, tão somente tocasse nas vestes, ela não precisava nem conversar com Jesus. Jesus não precisaria nem vê-la. Ela cria em seu coração que ela simplesmente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. E o que ela fez? Ela creu, isto é fé. Ela manifestou a sua fé, indo até Jesus e tocando em Jesus. E no momento que ela toca em Jesus, sai virtudes de Cristo e ela é curada, instantaneamente. E diante desse exemplo, eu te pergunto nessa noite, o que você tem feito em relação à sua fé? Diante desses exemplos trazidos aqui nessa noite, diante da palavra de Deus, a sua fé está viva? Ou a sua fé está morta? Ou a sua fé está quase morta? Ou quase viva? A sua fé está viva e ela é transbordante? Você tem materializado a sua fé por meio de ações, por meio da obediência à palavra de Deus? Pois a maior expressão de fé que o ser humano pode dar a Deus é crer no Senhor Jesus e obedecer à sua palavra. E diante dessa palavra, nós podemos analisar a nossa vida como um todo. Talvez nós expressamos a nossa fé em alguma área, mas deixamos outra. Não entregamos a Jesus a completude da nossa vida. Então, como é que está a sua fé em todas as áreas da sua vida? E aqui eu trago a sua vida espiritual, a sua vida ministerial, a sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida financeira, sua vida conjugal. Como é que está a sua fé? Você tem aplicado a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida? Você tem obedecido à voz do Senhor em todos os momentos, em todas as áreas? Você consegue olhar para você nessa noite? Eu faço isso, eu fiz isso quando analisava, quando estudava essa palavra. Você consegue enxergar atos, obras na sua vida para expressar, que expressem a sua fé? Ou a sua fé não tem passado apenas de um sentimento, de uma emoção? Jesus nos chama, meus irmãos, nessa noite a andar pela fé. Assim como Jesus disse a Pedro, Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: vem. Vem, não tenha medo. Talvez você fica se relutando, resistindo,
entregar a sua vida por completo a Jesus, Jesus diz para você nessa noite: venha, dê o passo, ande, não tenha medo. Jesus tem poder, meus irmãos, para fazer o impossível. E se nós temos acesso a esse impossível, por que nós vamos ficar nos limitando às nossas forças físicas? Por que nós vamos nos limitar ao nosso intelecto humano, falho? Se nós temos acesso a este Deus Todo-Poderoso que pode transformar por inteiro todas as áreas da nossa vida, que pode nos dar vitória sobre todas as coisas. Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E eu ainda insisto, talvez ainda há alguma área da sua vida que você está sofrendo, que as ondas, que os ventos são contrários, que as ondas batem forte sobre a sua vida, e você já está se sentindo exausto, cansado, assim como aqueles discípulos se sentiam naquele momento, naquele barco. E você já está prestes a desistir. Você está clamando, dizendo: Senhor, já não consigo mais. Talvez você tenha orado pedindo ao Senhor por misericórdia, dizendo: Senhor, não consigo, eu já não dou mais conta, eu já não tenho mais capacidade, eu já cheguei até aqui, mas eu não consigo ir além. Jesus está fazendo um convite muito especial para você nessa noite. Jesus está olhando para você e dizendo: vem, vem, creia, entrega, descansa, confia. Jesus, neste momento aqui, enquanto ele, antes de curar a mulher do fluxo de sangue, Jairo veio ao encontro de Jesus falando que sua filha estava enferma. E ali no desenrolar da história, a mulher do fluxo de sangue é curada. E quando Jesus termina de conversar com ela, os servos de Jairo, eles chegam e dizem: olha, não precisa mais incomodar Jesus não. A menina já está morta. Não precisa mais incomodar o mestre. Talvez Jairo, se fosse eu, ficaria completamente desesperado de perder misericórdia, de perder um filho. Mas Jesus vira para Jairo e diz para ele: creia somente. Creia. Jesus só pediu para Jairo: exerça a sua fé. Eu estou aqui, eu tenho todo o poder. Jesus, quando chega lá na casa de Talita, Jesus: olha, ela não morreu, ela apenas dorme. Então Jesus vai e a chama. Talita cumi, ei menina, levanta. Levanta, e Jesus ressuscita aquela criança. Jesus só quer um passo de fé de você nessa noite. Assim como Pedro, comece a dar os primeiros passos de fé nessa noite. Meus irmãos, olha que impressionante. Talvez eu não teria coragem, talvez, de descer daquele barco. Olha o tamanho da fé que Pedro teve. Alguns dizem que pode ser um impulso de Pedro, que Pedro era muito impulsivo. Meus irmãos, mas não tem como ser um impulso, a não ser um ato de fé. Diante daquele vento forte, diante daquelas ondas, Pedro decidiu descer do barco e andar sobre as águas ao encontro de Jesus. Pedro nem sabia que era Jesus, meus irmãos. Pedro disse: Senhor, se és tu, permita-me, diga para que eu vá ao teu encontro. E Jesus disse: vem. Aí nessa hora o coração de Pedro se enche de fé e ele anda sobre as águas. E nessa noite nós precisamos crer no Senhor Jesus. Se nós precisamos fé para acessar o reino de Deus, nós precisamos expressar nossa fé em quem? Em Jesus. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, o unigênito Filho do Pai, que veio ao mundo, que morreu por nós, para perdoar os nossos pecados, para nos justificar, para pagar uma dívida, para pagar uma sentença que havia a nosso respeito.
e crer que Jesus, ele tem poder para perdoar os nossos pecados e que através dele temos a vida eterna. De crer que Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E além disso, crer que as aflições do tempo presente, elas não se comparam com a glória que em nós há de se revelar. Não existe nada que você está passando, meus irmãos. Nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, que é para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Tudo que Deus tem para nós é muito superior àquilo que nós vivenciamos nessa vida. Estar na presença de Deus é algo tão maravilhoso, tão perfeito. Desfrutar da presença de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, não dá vontade nem de sair, não é verdade? O Espírito Santo vem e nos envolve, mas nós estamos, meus irmãos, compartilhando apenas de uma sombra daquilo que ainda há de ser revelado em nossas vidas, da plenitude de Cristo que ainda será revelada a nós. Então, o convite do Senhor nessa noite é para que nós andemos pela fé, é para que nós apoiemos a nossa fé nele. Mas há duas questões que nós precisamos observar quando nós começamos a olhar, a andar pela fé. Há dois cuidados que nós precisamos tomar quando nós começamos a andar pela fé. E nós também, observando aqui no exemplo de Pedro, esses cuidados que nós precisamos ter. Pedro andou pela fé, andou sobre as águas, no meio da tempestade, no meio do vento forte, das ondas, porém cometeu dois grandes, eu vou colocar assim, dois grandes, graves, olha eu com os R's, né? Dois grandes, graves erros, que o levou a afundar e a ser repreendido por Jesus. Então veja um homem que começa de forma extraordinária, andando pela fé, andando sobre as águas, ele comete dois erros que os levam a afundar, que o leva a afundar e a ser repreendido pelo Mestre. Primeiro, Pedro deixou de olhar para Jesus e de confiar no seu poder. E segundo, Pedro passou a prestar mais atenção às circunstâncias ameaçadoras, ao vento forte e às ondas do que em Jesus. São essas duas questões que nós precisamos observar em nossas vidas quando nós começamos a andar pela fé. Nunca deixar de olhar para Cristo e nunca passar de prestar atenção demais nas circunstâncias. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Olha o homem que estava andando sobre as águas. Jesus disse para ele: Homem de pouca fé. Andar e viver pela fé exige manter o olhar atento e fixo no Senhor Jesus, na sua palavra, no seu poder, no seu propósito. Assim como nós lemos agora há pouco do exemplo de Paulo. Paulo ele se esquecia das coisas que passaram, de todos os sofrimentos, de todas as circunstâncias, se esqueceu do seu passado, como inimigo de Cristo, como inimigo da obra de Deus, e segue para o alvo que é Cristo, tendo Cristo como alvo de sua vida. Então, andar e viver pela fé exige esse olhar atento e fixo em Jesus e na sua palavra. Nossa fé, nossas ações, então, precisam ter como fundamento a obra de Cristo e a sua palavra. Pois quando deixamos de olhar para Cristo e para a sua palavra, acontece o que aconteceu com Pedro. A nossa fé perde sustentação, a nossa fé perde fundamento. Ela se enfraquece, assim como enfraqueceu a fé de Pedro. Pedro, que de forma extraordinária pela fé começa a andar, em dado momento, ele deixa de olhar para Cristo
e então tem medo. E quando deixamos de olhar para Cristo, é como se nós estivéssemos edificando a nossa casa sobre a areia. Passamos a afundar em nossa vida espiritual como Pedro afundou naquele mar. Talvez nós começamos muito bem, animados no reino de Deus, com todo amor, com toda perseverança, amando a palavra, orando, congregando, mas no decorrer da caminhada, às vezes nós começamos a deixar de olhar para Cristo, começamos a olhar para este mundo, começamos a olhar para as circunstâncias, e à medida que nós fazemos isso, a nossa fé ela vai se enfraquecendo, ela vai perdendo o seu verdadeiro fundamento, ela vai morrendo, e há um declínio da nossa vida espiritual e às vezes até a morte. Quando deixamos de olhar para Cristo e prestamos mais atenção às circunstâncias, às impossibilidades, acontece o que aconteceu com Pedro. O medo, meus irmãos, toma conta do nosso coração, da nossa alma. E a consequência do medo tomar conta da nossa alma é a dúvida. Quando deixamos de olhar para Cristo, quando olhamos para as circunstâncias, o medo toma conta da nossa alma e a dúvida nasce em nosso coração. E qual que é o problema da dúvida? A dúvida, ela extingue a fé. Ela mata a nossa fé. Pois a fé, ela é a certeza, ela é uma convicção, ela é uma confiança, e onde há dúvida, não há fé. Aonde a dúvida manifesta, a certeza vai embora. A confiança desaparece, e foi justamente o que aconteceu com Pedro ali naquele mar. O medo toma conta do coração de Pedro, ele olha para as ondas, então surge a dúvida: como eu posso estar andando sobre as águas? Não é possível, não acredito. A fé desaparece instantaneamente, a dúvida bateu no coração de Pedro, a fé desapareceu instantaneamente. E Pedro começou a afundar. Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Meus amados, nós precisamos entender e gravar uma coisa no nosso coração, na nossa caminhada cristã. Tudo que o inimigo quer, ele trabalha todos os dias. Ele está ao nosso derredor, diuturnamente. Tudo que ele quer é encher o nosso coração de dúvida. Tudo que o inimigo quer é te tirar do lugar superior, da zona de certeza, de confiança, de dependência em Deus, e te levar para a zona da dúvida, do medo. Pois na zona da certeza, da fé, nós temos autoridade, nós temos armas espirituais. Mas na zona da dúvida, do medo, na zona da carne, nós temos o pecado, nós temos as nossas fraquezas, os nossos medos. Então nós temos que tomar muito cuidado com as dúvidas que são lançadas em nossa mente, com os questionamentos sorrateiros, sutis que o inimigo lança na nossa mente, com um dardo inflamado do maligno. Pois a dúvida, ela aniquila, ela extingue a fé. Nós temos que tomar cuidado com as questões racionais, com dilemas humanos. O homem, ele quer racionalizar o reino espiritual, ele quer racionalizar Deus. O homem quer racionalizar a obra de Cristo, mas o Evangelho é loucura, não tem como, pela razão, você compreender esta obra. Não tem como, pela razão, você compreender no nosso intelecto humano, compreender o amor de Deus. A gente pode ler, estudar, explicar para a gente milhares de vezes que não entra, não vai entender, nós não temos essa capacidade racional para isso. Pois é pela fé. Então nós precisamos cercar a nossa mente com esse cuidado, para que a dúvida,
não domine em nosso coração. Nós temos o exemplo de Adão e Eva, que foram vencidos por Satanás por permitirem que Satanás lançasse uma dúvida no coração deles. Deus havia dito para que eles não comessem do fruto, porque se eles comessem, eles morreriam. Vem Satanás e faz o quê? Lançar dúvida no coração deles. E eles recebem, no momento que eles duvidam, eles deixam de crer naquela palavra que Deus havia dito e comem do fruto. Então, quando andamos no campo da fé, nós andamos no sobrenatural do Senhor. A palavra diz que quando nós andamos pela fé em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós temos poder para vencer o pecado e o diabo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos compreender que as nossas armas espirituais, as armas que vencem o mundo, que vencem o pecado, elas estão no campo superior, no reino espiritual, no campo da fé. 2 Coríntios 2, ou 2 Coríntios 10, 3, 5, Paulo diz: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, no campo da fé, quando nós andamos pela fé, a Bíblia diz que nós temos as ferramentas espirituais necessárias para nós vencermos o mundo, para nós vencermos o maligno. Então, qual que é a orientação para nós dessa noite? Nunca abandone o campo da fé. Nunca deixe de andar pela fé. Pois quando deixamos de andar pela fé, nós começamos a andar, como nós cantamos nessa noite, pela vista, pelo natural. E no natural domina quem? Domina o pecado. No natural, Satanás nos vence. No natural, o pecado nos vence. Mas, na fé, nós temos armas espirituais suficientes em Deus para vencermos o pecado, para vencermos o diabo. Então, Pedro, meus irmãos, aqui neste texto, Pedro, apesar de iniciar andando pela fé, ele deixa de olhar para Cristo e passa a olhar para as circunstâncias. E talvez eu e você, em algum momento, estejamos cometendo esses mesmos erros. Deixando de olhar para Jesus e começando a olhar para nós, para as nossas fraquezas, para os nossos medos, para os problemas que nos rodeiam a cada dia. E isso, meus irmãos, a consequência disso é que a nossa fé ela fica abalada. A consequência disso é que a dúvida reina em nossos corações, impera, domina sobre nós. E nós somos derrotados. E a receita aqui, para sermos vitoriosos, é andarmos pela fé. É mantermos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, Ele é nosso alvo. Não importa o que esteja acontecendo hoje na sua vida, exerça a sua fé. Olhe para Cristo. Confie na palavra do Senhor, que é poderosa. Deus tem poder para transformar a realidade que você está vivendo. Deus tem transformado a realidade da minha vida. E se você está tendo esses momentos de dúvida, de fraqueza, a sua fé está sendo abalada, você tem a oportunidade nessa noite de clamar por Jesus, assim como o Pedro fez. Pedro, no momento que ele começa a afundar, o desespero bateu, ele clamou: Jesus, salva-me. Você pode clamar nessa noite. Jesus, Ele está aqui, você pode gritar a Ele por socorro. Deus, entra na minha vida espiritual. Senhor, entra no meu ministério nessa hora. Senhor, segura na minha mão, na minha vida familiar, no meu casamento. Senhor, restaura a minha vida financeira.
Senhor, cura essa doença. Você pode gritar ao Senhor nessa noite por socorro. Você pode gritar, Senhor, salva-me, que Ele vai estender a mão para a sua vida. Assim como Ele estendeu a mão para Pedro. Se coloque de pé nessa noite, vamos orar ao Senhor. Jesus tem um convite para você nessa noite. Vem, exerça a sua fé, ande sobre as águas. Equipe de louvor, se puder louvar o Senhor. Amém. Vamos terminar bem cedinho hoje, meus irmãos. Você tem a oportunidade nessa noite de decidir andar pela fé. Enquanto a equipe de louvor é cantando, vai orando ao Senhor. Vai expressando a Ele essa área da sua vida que você precisa confiar nele mais. Talvez dizendo para Deus como você tem falhado em andar pela fé. Como você tem tido medo. Como você às vezes tem duvidado do poder do Senhor. Comece a clamar, feche os teus olhos, comece a orar nessa noite. Jesus, Ele está aqui. Ele quer estender a mão dele para você nessa noite. Ele quer te pegar pela mão. Ele quer te sustentar. Jesus quer que você tenha vitória em todas as áreas da sua vida. Jesus quer que você ande num lugar superior, num lugar de vitória, num lugar em que você é mais do que vencedor em todas as coisas. Ó Senhor e soberano Deus, eterno Pai. Deus, nós nos voltamos para Ti nessa noite, Senhor. Pai, nós aprendemos, nós ouvimos que é necessário viver pela fé. Que somente pela fé nós acessamos o Teu reino, que somente pela fé nós somos perdoados, somente pela fé nós herdamos a vida, somente pela fé nós temos a vitória sobre o diabo, sobre o pecado, somente pela fé nós conseguimos andar sobre as águas. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, Pai, vem aumentando a nossa fé, Senhor. Pai, que a nossa fé, Senhor Jesus, esteja alicerçada na Sua palavra, que seja fundamento sobre a rocha que é Cristo. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti por misericórdia nessa noite. Nós clamamos a Ti por socorro. Pai, eu clamo a Ti nessa noite por socorro. Pai, vem na minha vida. Pai, acessa o mais profundo do meu coração. Pai, vê, Senhor, sonda-me. E veja onde eu tenho falhado. Veja onde o medo tem me dominado, Senhor Jesus. Pai, veja onde eu tenho duvidado, Senhor. Oh, Senhor Jesus. E me segura pela mão, Pai. Me segura, Senhor, me fazendo andar sobre as águas. Eu sei, Deus, que o vento é contrário. Eu sei, Senhor, que as ondas batem contra a minha casa. Deus, mas eu creio nas Tuas promessas. Senhor, eu creio, Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, que Tu és todo-poderoso. Eu deposito, Senhor Jesus, a minha fé no Senhor. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Senhor, adore nessa noite. Clame a Ele nessa noite por fé. Clame por fé, dom de Deus, Ele te dá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Declare isso, que você vive pela fé. Senhor, nós não andamos por vista. Senhor, nós não olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para Ti, Jesus, nessa noite. Nós olhamos para o supremo poder, para o autor da vida. Nós olhamos para Ti, Jesus. Deus proverá. Não
pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro. Aleluia, o socorro está chegando, a mão de Jesus está estendida sobre você. Aleluia. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus está provendo sobre a sua vida nessa noite. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Adoramos Jesus. Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela é o Senhor Todo-Poderoso. Eu vivo pela Nós vivemos pela fé, Senhor Jesus. Deus proverá. Nós não retiraremos o nosso olhar de Ti, Jesus. Olho para o alto, então vem o socorro. Sim, Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Jesus, vai gerando fé, Senhor, no coração da Tua igreja, Senhor. Deus proverá. Vai gerando fé, Jesus, vai gerando confiança, Senhor. Oh, Senhor, que os Teus filhos possam andar sobre as águas nessa noite. Deus proverá. Que nada seja impossível a esta igreja, Senhor. Deus, que haja uma explosão de transformação na vida dos Seus filhos. Pois quando eles começarem a andar pela fé, Senhor, nada poderá os segurar. Nada poderá impedir esta igreja, este povo, Jesus. Nada poderá nos parar, pois o inferno não prevalece sobre a igreja do Senhor Jesus. Aleluias. Pois tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Aleluia. Glorificamos, Senhor, o Teu nome. Socorro, Deus proverá. Deus proverá. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Aleluia, meus irmãos, que a sua fé seja edificada nessa noite. Que você possa andar sobre as águas. Que aonde faltava fé, a graça do Senhor venha superabundar sobre a sua vida. E você se torne mais do que vencedor em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória. Sente um momento, meus irmãos. Um momentinho, só para a gente. Então, ative sua fé. Amém. Põe ela para funcionar em Cristo. Amém. Deus te dará a vitória. Irmão, a irmã Vânia Abreu vai estar dando um aviso aqui
Irmã Vânia, chega aqui, vem dar seu aviso. Amém? Deus abençoe a vida do irmão Valdinei, amém? Pela sua palavra, que Deus toque o seu coração nesta noite. Amém? Então, sim. Posso falar um pouquinho? Pode, vai lá, irmã. Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. O meu irmão do som aí, dá uma levantada na cabeça aqui. Isso. O microfone aqui. É o marrom, isso. Tá ligado, irmã Vânia, aí? Isso. Alô? Irmãos, palavra maravilhosa, né? Que o Senhor usou o nosso irmão Valdinei sobre a nossa fé, né? E sobre isso eu quero falar um pouquinho. Esses dias eu estava ali no meu serviço e eu participo de um grupo da Rádio Paz, chama o grupo Top Crente, né? É os irmãos participantes lá da rádio, né? E estava na hora do meu almoço lá e um irmão, ele mora lá em Londres, ele postou um churrasco lá, né, no grupo, e estava na hora do almoço, aí eu brinquei com ele, né, falei, irmão, eu trouxe só ovo hoje para me almoçar, você fica postando esse churrasco aí brincando, né, aí ele pegou e falou assim, oi, irmã Vânia, manda o Pix aí que eu vou mandar o dinheiro para a irmã comprar uma costela. Aí eu peguei e falei, não, irmão, eu estou brincando. Eu estou brincando com o irmão, eu vou comer meu ovo aqui, e é o que eu trouxe, né? Aí tá. Aí passou, né? Nós continuamos conversando, nós todos lá do grupo, né? Brincando sobre o churrasco lá que ele disse que ia fazer, disse que vinha em julho, né? Disse que ia promover esse churrasco, ia convidar o povo do grupo tudinho para participar, né? Aí passou, e quando passou uns 2 dias, eu peguei e falei assim, gente, eu vou fazer o almoço lá na igreja. Eu não pedi para mim, eu não sei se ele estava brincando, mas eu vou tentar minha fé, ver se eu ganho alguma coisa para esse almoço, né? E aí eu peguei e mandei a mensagem para ele. Falei, irmão, só lembra que dia a gente estava brincando lá sobre a costela, mas eu vou promover um almoço, nós vamos promover um almoço lá na minha igreja, e se o irmão sentir de doar alguma coisa lá para a gente comprar, né, os ingredientes, seja bem-vindo. Aí ele pegou e falou assim, irmã, quanto que vocês vão gastar para esse almoço? Aí eu peguei e falei, não precisa de doar tudo não, irmão, doando um pouco para o frango, tá bom. Aí eu falei assim, para ele mandar 150, né? Que eu baseei um pouco nesse valor do frango. Aí ele pegou e mandou eu mandar o Pix, né? E ele doou os R$250, né? Foi o dinheiro que nós compramos o frango. Está tudo ali no congelador já, guardadinho. E no dia que eu pedi para ele, a nossa irmã Osmara, nossa líder de senhoras, estava orando a Deus, falando para Deus que nós não tinha nada em caixa, que nós não tínhamos trabalhado, né? E que pedindo a Deus para levantar, né? Condições para nós. E foi essas condições, né, que Deus nos deu. Fiquei muito feliz, irmãos, pelo que o Senhor fez, né? E por esse motivo eu quero pedir a cooperação da igreja, que os irmãos comprem as marmitex. Nós não vamos pedir, né, doação, não. Nós só vamos empenhar, pedir aos irmãos para ajudar, comprando as marmitex, vendendo. O pastor disse que vai entregar, né, se alguém não puder vir buscar, ele vai entregar. Aí nós podemos contar com a cooperação dos irmãos? Amém. Vai ser domingo agora, dia 14, vai ser uma deliciosa, né, galinhada e o feijão tropeiro bem recheadinho, né? E nós só
vai ser R$ 13, irmãos, a marmitex. E 2 por 25. E aí vai ser um ato dos irmãos dispensar, né, as esposas da cozinha, né, domingo que vem. É isso aí, meu irmão. Então vamos lá. Amém. Então tá aí, meus irmãos. Faça seu pedido aí, amém? Tem a irmã Vânia, a irmã Osmara e a minha esposa, a irmã Meire, amém? Que são as líderes aí de senhora. Chega aí, né? Já combine com ela aí quando você vai querer e você agende aí, amém? Eu estava pensando que eu vou ter que eu vou trabalhar domingo, eu tenho um agendado do trabalho domingo, acho que eu vou ter que comprar aqui, porque lá onde eu vou fazer o serviço, segundo o rapaz lá, disse que lá não tem comida não, amém? Então acho que eu vou ter que comprar aqui já e já levar lá para casa e lá para o meu trabalho. Mas faça o pedido aí, meu irmão, contribui, amém? É a união que faz a força, amém? O que faz diferencial aqui é nós mesmos, amém? O povo fica encabulado com o crente, amém? É nós que faz a obra de Deus, é aquele que com recursos que Deus nos dá, e abrimos o coração, e Deus nos abençoe e nos faz prosperar, amém? Meus irmãos, tem um pedido de oração aqui, né? Que é o Aldebrando, né? Que é o cunhado do irmão Nilton, amém? Que está internado na UTI e é grave, amém? Vamos orar, vamos interceder pela vida dele também. Se alguém quiser oração, irmão, pode vir aqui nesse momento da oração. Se assistindo alguma coisa, pode vir aqui, nós vamos orar agora por você, depois nós encerramos. Pastor? Irmão, também tenho o netinho da irmã aqui, José, né, o nome do criança, está tendo febre já há 10 dias tendo febre, já fez exame, não detectou ainda, mas nós vamos orar, amém? Nós cremos que Deus faz milagre, nós cremos que Deus, Ele visita as causas, nós vamos colocar diante do trono de Deus. Então fique de pé, vamos orar primeiro pelo netinho da irmã aqui, pelo José, depois nós vamos estar orando pelo Aldebrando também, que está na UTI, para que Deus faça o milagre. Vamos orar, irmão, com fé? Deus, diante do teu altar, diante da tua presença, nós entramos em oração, meu Pai. A irmã, Deus, trouxe aqui, meu Pai, um pedido de oração, meu Pai, pelo José. Que o Senhor, meu Deus, visite aquela criança, está com 10 dias, Deus, sofrendo, febre constante. Deus já fez exame, não conseguiu detectar, mas nós estamos aqui pela fé, orando por essa criança e colocando, ó Deus, diante da tua presença. Tu é o Deus que cura, o que sara. Nós engrandecemos o teu nome e clamamos, Senhor, visita o José nesta hora, aonde ele estiver, na sua casa, aonde estiver, Senhor, toque na vida dele com poder e grande glória, que aquela febre nesse momento sai da vida dele e ele seja curado em nome de Jesus. O neto da irmã Aparecida, Pai, seja curado, o José, ele seja tocado pelo poder, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que aquela criança, Deus, seja curada, que aquela febre vá embora, em nome de Jesus, Senhor, traga a cura na vida dele, nós abençoamos. Deus, também, nessa oração, ainda oramos pelo Aldebrando, meu Pai, cunhado do irmão Nilton. Deus, aquele homem está internado numa UTI, Senhor, e nós oramos pela vida dele, intercedendo, meu Pai. Senhor, tem misericórdia. Senhor, visite aquele homem nessa noite. Senhor, dê uma oportunidade, meu Deus. Senhor, Tu é o Deus que sara, o que cura. Tu é aquele, ó Deus, que tem todo o poder para reverter essa situação. E nós clamamos, Senhor, cura ele, Pai. Visita ele nessa noite. Senhor, Deus, a restauração. Em nome de Jesus, o nosso desejo é que ele seja curado, que ele seja restaurado, sua vida. Nós colocamos em oração diante da tua presença, em nome de Jesus. Senhor, se ainda há no nosso meio alguém doente ou enfermo, sentindo alguma dor, sentindo, Senhor Deus, sentindo
mal, sai em nome de Jesus, Pai. Cura essa pessoa em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a cada um. Deus, nós oramos pedindo ao Senhor que venha dar uma noite de paz, uma semana de vitória a cada um dos teus filhos. Abençoa o trabalho, meu Deus. Abençoa, Deus, a família. Abençoa o lar. Abençoa aqueles irmãos, ó Deus, que está, ó Deus, nas suas casas, meu Pai, participando através de uma live, desse culto, meu Pai, transmitido pelo YouTube. Senhor, visita essa pessoa também. Que ele seja tocado, que ele seja curado, que ele tenha uma semana de vitória, uma semana de bênção. Deus, venha cuidar dos teus filhos, meu Pai. É assim que queremos te agradecer. Abençoa nosso pastor Manuel. Deus, guarda, proteja, livra de todo mal. Seja com teu servo. Abençoa sua família. Abençoa toda a igreja de Morada dos Passos. Abençoa nosso campo aqui de Adipel. Que Deus abençoe cada um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um. Não só agora, mas para todos.